Bênçãos de Deus sobre você e sobre a sua querida família. O texto para hoje é Evangelho escrito por Marcos, capítulo 10. Vou ler os versos 46 e 47. E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Interessante, quando eu leio esse texto, eu me lembro que esse episódio aqui vivido por Jesus, quando curou o cego Bartimeu, foi assim o tema de um dos meus primeiros sermões, quando eu ainda era um adolescente. E esse texto me faz lembrar aquele dia quando, tremendo como uma vara verde, eu preguei o meu sermãozinho de garoto, mas com muita sinceridade. O cego se chamava Bartimeu, e o texto diz que, quando ele ouviu o barulho da multidão, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Interessante, essa expressão filho de Davi era considerada na época uma expressão messiânica. Ou seja, quando Bartimeu diz assim, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, ele estava reconhecendo e declarando que ele acreditava que Jesus era o Messias, porque a profecia indicava que o Messias viria da descendência de Davi. Bartimeu está clamando o Senhor por sua misericórdia, e na sequência do texto é dito que muitos começaram a repreendê-lo para que ele se calasse, como que dizendo assim: ei, você é um cego, você está sob a maldição de Deus. Havia naquele tempo, na cultura judaica, na cultura religiosa de Israel, uma ideia absurda de que toda deficiência ou doença era um castigo de Deus por conta de algum pecado da pessoa ou dos pais. Então, no caso de Bartimeu, além de cego e mendigo, muito pobre, ele era desprezado pela própria igreja, pela cultura religiosa, como um homem sob maldição de Deus. Por isso disseram para que ele se calasse, para que ele não atrapalhasse. Mas ele perseverou e a Bíblia diz que ele começou a gritar cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Então Jesus parou. Porque acredite, toda vez que nós oramos com sinceridade, Deus para nos ouvir. O Senhor tem prazer em ouvir e atender uma oração sincera. Quando alguém clama a Deus com sinceridade e confiança, sua prece é ouvida e respondida, porque nosso Senhor é misericordioso para com todos aqueles que o buscam em necessidade. Louvado seja o nome do Senhor. E então você conhece a história. A Bíblia diz que Jesus parou e mandou que chamassem, que trouxessem Bartimeu, e Jesus disse assim: filho, o que você quer? Claro que Jesus sabia o que ele queria, mas a pergunta foi apenas para ter diálogo, para mostrar interesse, e para que Bartimeu expressasse a sua fé diante de todos. O que você quer? E ele disse: Senhor, o que eu quero ver, que eu possa ver de novo. Então Jesus disse: vá, a sua fé salvou você. E imediatamente ele passou a ver e seguiu Jesus estrada fora. Que Deus lhe abençoe. Exerça a sua fé, clame a Deus, busque ao Senhor. Eu não sei o que você está vivendo ou passando agora, mas confie no Senhor. E se tentarem impedir você de seguir na direção de Deus, persevere, faça como Bartimeu. Clame ainda mais alto. Busque a Deus de todo o coração e creia, o Senhor está pronto para ouvir e atender a sua oração, porque Ele é misericordioso. Vamos orar? Pai querido, coloco nessa hora, Senhor, nas Tuas mãos todos que estão orando comigo, especialmente aqueles que estão passando por maiores adversidades e que têm clamado a Ti. Ouve a prece desses Teus filhinhos, Senhor, e de alguma maneira atenda-os, Pai, para que eles possam ter paz, alegria e esperança no coração. Eu oro em nome de Jesus. Amém.